Olá pessoal, eu sou a professora Cíntia e nós vamos para a gravação de mais uma semana de correção de matemática do PET volume 6. Esse vídeo é a semana 2 do segundo ano do ensino médio. Nessa semana nós vamos continuar aí na geometria espacial. O PET ele traz algumas classificações sobre o prisma, né? Então os prismas são poliedros nos quais duas faces poligonais chamadas de base são congruentes e se situam em planos paralelos às demais faces. Nós temos as faces laterais que são paralelogramos. A classificação do prisma ela vai depender da base, né? Então se a base do prisma é um triângulo, eu tenho um prisma triangular. Se a base é um quadrado, né, ela é quadrangular, a gente tem um prisma quadrangular. Se a base é um pentágono, prisma pentagonal. Prisma hexagonal, quando tem 6 lados. Então, aqui uma explicação sobre isso. O PET ainda fala, né, sobre o prisma reto e oblíquo. Então, o prisma reto é aquele essas arestas laterais são perpendiculares ao plano da base. Então, vocês veem que no caso do reto, olha, com a base aqui, né, se a gente for pensar no plano, elas estão formando ângulos aqui de 90 graus. No caso do oblíquo, né, ele está meio caidinho assim, ó, né, tá meio para o lado aqui, como mostra a figura. As laterais, elas não são perpendiculares aos planos da base, né? Um prisma reto, cujas bases são superfícies poligonais regulares, é denominado prisma regular. Todo prisma cujas bases são paralelogramos é chamado de paralelepípedo. Esse é um nome específico desse tipo de prisma, né? Então, esse aqui é um paralelepípedo. A diagonal do paralelepípedo é todo segmento cuja extremidade são vértices desse paralelepípedo e que não pertencem à mesma face. A diagonal é se eu pego aqui de um vértice desses e traço uma reta aqui, ó, até o outro. A gente vai ver isso mais detalhadamente. Aqui tem um exemplo, né? Olha, o que seria uma diagonal. Então, esse azul, esse HF aqui é a diagonal, ou FH, né? É a diagonal do paralelogramo, do paralelepípedo. Aí ele fala um pouco, mas uma das partes que a gente vai utilizar hoje na nossa correção é justamente a fórmula para calcular a diagonal. Então, vocês percebam que aqui mostra, né, que a diagonal ela forma aqui dentro desse paralelepípedo triângulos retângulos, no qual nós já sabemos que é possível aplicar teorema de Pitágoras, e através desse teorema surge a fórmula da diagonal. Então, para calcular a diagonal, aí nós vamos utilizar a fórmula D, né, de diagonal é igual a aresta ao quadrado, né, mais a outra aresta ao quadrado, mais a outra ao quadrado. Então, são as dimensões aqui do paralelepípedo, né? Então, A, B e C são as dimensões. Então, para achar a diagonal, a gente multiplica cada uma dessas 3 dimensões, altura, largura e comprimento, ao quadrado. E é a raiz da soma do quadrado dessas dimensões que forma a fórmula, né, para cálculo da diagonal. Então, vamos às atividades. Questão número 1, é uma questão do Enem. Ela diz que um lojista adquiriu novas embalagens para presentes que serão distribuídos aos seus clientes. As embalagens foram entregues para serem montadas e têm forma dada pela figura. Após montadas, as embalagens formarão um sólido com quantas arestas? Bom, então a gente tem aqui a planificação de um prisma. Se a gente for olhar aqui para a base, olha, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 lados. Então, nós temos a formação de um prisma pentagonal. Eu trouxe aqui para a gente ver, porque na planificação eu não posso só contar essas arestas, porque existem arestas aqui que vão ser comuns, né? Na hora que a gente juntar, igual essa parte vai juntar com esta, tem partes aqui da base que vão se juntar às outras, então vão formar uma única aresta. Então, para a gente ter uma visualização melhor, eu trouxe aqui um prisma pentagonal e nós vamos analisar aqui quantas arestas ele tem. Então, se a gente começar pelas bases, deixa eu pegar aqui a minha caneta. Ok. Então, pela base, a gente já sabe, né, sendo um prisma pentagonal, a gente já sabe aqui que em cada uma das bases nós teremos 5 arestas, correto? Então, nós temos 5 arestas na base e a outra base também 5 arestas. Agora, nós vamos olhar quantas vão ser as arestas laterais, que, como eu disse, algumas vão se encontrar, né? Então, nós teremos aqui, olha, 1,
2, 3, 4, 5, que coincide com o número de lados, né? Então, se tem aqui 5 lados na base, 5 arestas aqui, então está coincidindo aqui com o número, se tivesse 4, fosse um prisma com um quadrado, então nós contaríamos aqui embaixo 4 arestas. Então, a base aqui, ela influencia na quantidade aqui. Nós temos, olha, 1, 2, 3, 4, 5 faces. E como eu disse, quando a gente junta, tem arestas que são coincidentes, então contando nós temos 1, 2, 3, 4, então mais 5 arestas. Então, somando todos esses valores, a gente chega na resposta 15, né? Então, vamos voltar aqui para a nossa questão. A resposta correta é a letra D. Após montada essa figura aí, né, essa embalagem aí desse lojista, vai ter 15 arestas. Questão número 2, também é uma questão do Enem. Vamos tirar isso aqui e vamos abaixar aqui. Bom, ela diz o seguinte: uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, conforme a figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está representada na figura 2, essa figura aqui. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza. A forma geométrica da superfície, cujas arestas estão representadas na figura 2, é 1. Então, nós temos aqui que classificar essa figura. Primeiro fala de um tetraedro. Nós já vimos lá na semana anterior que esse prefixo tetra aqui, olha, ele se refere ao número de faces que a figura tem, né? Então, tetra vem de 4. Então, uma figura que teria 4 faces. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5 com as bases. Então, já não seria um tetraedro. Fala também de uma pirâmide retangular. Uma pirâmide não tem esse formato, né? Não é tronco de pirâmide também. A gente vem aqui, então, na opção de prisma, né? A figura é um prisma. Vamos determinar que prisma é esse. É um prisma quadrangular reto? Nós vimos aqui no início que um prisma quadrangular, ele tem a base na forma de um quadrilátero. Não é o caso da nossa figura. Nós temos aqui um prisma triangular reto, né? A figura é um prisma e a base é um triângulo, né? A base é triangular. Então, a resposta correta aí é a letra E, né? Vamos para a próxima. Questão número 3. Aqui sim, já trabalhando com a fórmula da diagonal que nós vimos no inicinho desse vídeo aqui. Então, só para a gente relembrar, antes mesmo de eu ler a questão, nós vimos lá no PET que a fórmula para o cálculo da diagonal, né, ela vai ser determinada por a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado, onde a, b e c vão ser as dimensões do nosso prisma. Então, vamos lá para a questão. Ela diz que a figura abaixo mostra um bloco retangular com suas medidas indicadas e pede aí para calcular a diagonal CG. Esta diagonal aqui, ó. Vamos ver se eu consigo fazer aqui mais ou menos. Então, para calcular esta diagonal aqui que eu estou destacando de vermelho, a CG. Não sei se está dando para enxergar direitinho aí, mas a medida aqui, olha, é de 10 centímetros. A medida aqui é de 8 centímetros e a altura aqui é 6 centímetros. Então, vamos lá para a fórmula da diagonal, né, para calcular isso. Então, a diagonal vai ser igual a raiz. Ficou tortinha aqui a minha raiz. Deixa eu apagar isso aqui. Então, vamos ter a raiz de... As nossas dimensões aqui vão ser 10 ao quadrado mais 8 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Tudo isso dentro da raiz quadrada. Ok? Então, vamos ter que o delta vai ser a diagonal, perdão, vai ser a raiz de 100, que é 10 ao quadrado, né? Mais 64, que é a raiz do 8 ao quadrado, mais 36, que é a raiz, não, que é o valor de 6 ao quadrado. Então, 100 é o resultado de 10 ao quadrado, 64 é o resultado de 8 ao quadrado e 36, 6 ao quadrado.
somando todos esses valores aqui, 64 com 36 dá 100 e 100 mais 100 dá 200, né? Então, aqui a nossa diagonal é a raiz de 200. 200 não tem raiz exata, mas vocês podem ver também que não tem 200 aqui entre as opções, significa que nós vamos precisar simplificar essa raiz. Nós vamos fazer isso decompondo 200 em fatores primos. Deixa eu fazer isso aqui do lado, para não ficar tão embolado. Então, nós vamos decompor o 200 em fatores primos, para a gente poder tirar ele aqui de dentro dessa raiz, simplificar o máximo possível. Então, eu tenho 200, vou decompô-lo em fatores primos. Então, nós vamos dividir pelos números primos. A gente se lembra que números primos são aqueles divisíveis apenas por 1 ou por ele mesmo, né? Então, nós temos o 2 como o único número primo par, né? Então, como 200 é par, vamos dividir por ele. Então, 200 por 2 dá 100. Do 100 dá por 2 também 50. 50 também dá por 2 e dá 25. E agora 25 tem que ser por 5, né? Não dá por 2 mais porque é ímpar. 3 é o próximo número primo, mas 25 não é divisível por 3, então a gente vai por 5. 25 por 5 dá 5. 5 por 5 dá 1. E nós terminamos a nossa decomposição. Ela deu 1, 2, 3. 2 é a terceira, vezes 5 ao quadrado. Como é que eu vou trazer isso aqui para dentro da raiz para poder simplificar? Eu vou escrever aqui, ó, vamos pôr de outra cor mesmo, que a gente vai continuar aqui. Então, eu vou colocar a diagonal, ela vai ser igual a 2. O 2, ele tá a terceira, né? Toda raiz aqui, olha, quando não tem o índice, é raiz quadrada. Então, a nossa função aqui é conseguir tirar de dentro da raiz. 2 a terceira eu não tiro da raiz, mas 2 ao quadrado eu tiro. Então, ao invés de escrever 2 a terceira, eu vou escrever 2 ao quadrado vezes 2, que é a mesma coisa que 2 a terceira, vezes 5 ao quadrado. Agora, eu consigo eliminar, olha, esse aqui e esse aqui. Por quê? 2 ao quadrado é 4. E a raiz de 4 é o próprio 2. Então, eu consigo cancelar esse 2 aqui, olha, com a raiz, né? Dividindo aqui, olha, com o índice. Então, nós teríamos diagonal igual a 2, porque ele sai de dentro do radical, e o 5 também vai sair. 5 ao quadrado, 25, e a raiz de 25 é o próprio 5. Então, vezes 5, o único que não sai da raiz é aquele 2 aqui, olha, esse aqui, que não tem como a gente extrair a raiz exata dele. Então, a nossa diagonal aqui simplificada vai ser 2 vezes 5, raiz de 2, que dá 10, raiz de 2. É a letra C, a nossa resposta correta. Questão número 4. Em uma aula de geometria, um modelo de paralelepípedo reto de base retangular foi confeccionado utilizando-se para suas arestas varetas de medidas 6, 3 e 2 centímetros. Para tornar a estrutura mais firme, uma vareta foi colocada de forma a ocupar a posição de uma das 4 diagonais desse paralelepípedo. Então, quer saber a medida desta vareta da diagonal. Nem precisa do desenho, nós vamos de novo utilizar a fórmula da diagonal, que nós vamos aqui colocar de novo para fixar. Então, a diagonal é A ao quadrado, mais B ao quadrado, mais C ao quadrado. Então, ela é a soma dos valores aí, né, das dimensões da figura elevada ao quadrado. Então, vamos aqui fazer o cálculo da nossa diagonal. Vou arrastar para o lado aqui, porque a conta não vai caber dentro do PET, então vou fazer do ladinho aqui, ó. Então, nós vamos ter aqui que nesta figura específica, a diagonal vai ser a raiz de 6 ao quadrado, mais 3 ao quadrado, mais 2 ao quadrado. Então, a nossa diagonal aqui vai ser a raiz de 36, mais 9, mais 4. Somando todos esses valores, a nossa diagonal vai ser a raiz de 49. 49 tem raiz exata, né? Raiz de 49 é 7 centímetros. Então, a vareta aí que vai ser colocada para reforçar a estrutura da figura feita tem 7 centímetros, letra D.
Bom, pessoal, eu vou finalizar essa primeira parte da segunda semana de correção por aqui, para não ficar tão longo e cansativo. Na sequência, eu já posto a segunda parte da correção do segundo ano do ensino médio. Então, curtam, compartilhem o vídeo, não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Bons estudos!